da 42ª reunião ordinária da CJRI. Ficar assim. O convite, presidente, foi enviado para o jurídico, mas até agora não tem nenhum representante presente na sala. Estranhado, tá? Ok, Diego. Um minuto. Temos hoje processos do consórcio Recife de transportes e da São Judas Tadeu, se não me engano. O senhor Fernando Bandeira deseja se manifestar acerca desses processos, se há algum suspeito. Me declaro impedido. Me declaro impedido. Ok, só para constatar. Bom, presidente, eu gostaria de fazer um registro antes de começar. Não, Diego, você já fez o devido registro, pode dar início. Ok, então item 1 da pauta, consórcio Recife. Diego? Oi? Antero, antes de começar a reunião, ele perguntou se podia julgar os dois processos da CSE em conjunto, que é o mesmo objeto, a mesma infração. Sim. Antero Ok. perguntou. Ok. Por mim, se ele não tem nenhuma objeção, né? Ele é representante das empresas. Então, podem ser os itens 1 e 2, consórcio Recife, São Judas Tadeu, a divergência entre informações fiscalizadas e comunicadas. Diego, licença, ele é o mesmo representante da empresa, dos dois processos? Sim, presidente. Ok. Ok. Os dois relatores, José Roberto e Naldo Freire, votaram pelo deferimento das informações. Ok, obrigado, Diego. Com a palavra, a operadora. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros e demais amigos. Essa autuação, o item 1 e o item 2, refere-se ao mesmo assunto, que a empresa, a fiscalização alegou que a empresa preencheu um formulário informando divergência no material publicitário da sua frota. A empresa fez a sua defesa e ela, como primeiro elemento de anulação, ela alega que não houve nenhum preenchimento errado. A empresa preencheu regularmente a informação de publicidade e essa alegação se torna inconsistente porque a operadora apenas fez o que era devido, porque era a informação de todos os cartazes que foram preenchidos, que foram afixados na frota no mês correspondente. Apenas é imperioso esclarecer a todos que essa divergência que aconteceu em campo por parte da fiscalização da Grande Recife se deveu por conta de que a fornecedora, a Rota Mídia, ela quando vem na operadora instalar as suas publicidades, ela obviamente que ela instala os novos anúncios. Por exemplo, no caso aí foi o mês de julho que tinha se concluído, ela fixou o mês de agosto, e obviamente que ela não tinha tempo suficiente para retirar os cartazes que estavam na frota do mês anterior e instalar os novos. E obviamente os cartazes antigos continuaram na frota, porque senão iria prejudicar até a saída de frota no dia. E, obviamente, como não tem nenhuma normatização, em nenhuma resolução, nenhuma portaria definindo que a quantidade de publicidades a serem retiradas, obviamente que ele não se preocupou em retirar toda a frota do mês anterior. Dessa forma, obviamente que essa divergência de fiscalização do campo em relação ao que a empresa informou, iria haver divergência. Como não há, obviamente, nenhuma normatização específica para retirada, um prazo para retirada da publicidade, essa divergência ocorreu. Então, aproveito a oportunidade aqui aos senhores conselheiros para sugerir que seja incluído, seja normatizado um prazo, uma quantidade de dias suficiente para retirar toda a publicidade do mês anterior,
para evitar exatamente essas autuações e essas divergências observadas em campo. Então, eu peço aí a compreensão de todos e corroborando com o parecer do relator, que foi favorável à nossa defesa, para que seja considerado as nossas considerações aí apresentadas em defesa. Muito obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Bom dia, conselheiros, bom dia a todos. Desculpe a voz, que essa virose me pegou de jeito. Dois aspectos aí. A empresa diz que teriam propagandas de agosto, e o auto é bem claro, se refere às propagandas de julho. São propagandas fiscalizadas no mês de julho, depois em agosto, quando a empresa manda a informação, há uma confrontação de dados entre o que a empresa informou e o que foi coletado pela fiscalização no mês, ou seja, referente ao mês de julho, e é feito um expurgo do que é informado pela empresa, informado pela associação, formada uma planilha para ser enviada à divisão financeira para a cobrança da publicidade. E o que temos observado é que todo mês essa divergência de informações. A empresa tem 100 veículos com propaganda e informa que tem 30, 40, nunca informa o quantitativo correto de propaganda veiculada no mês. Certo? Quanto à questão dela dizer que demora, é uma questão dela com a empresa de mídia. Ela, que é a contratante da empresa de mídia, ou a empresa de mídia que contrata ela para botar propaganda, não interessa ao órgão gestor. O que interessa ao órgão gestor é que, se você veicula propaganda em um determinado mês, você deve recolher o RVPO. E as empresas vêm rotineiramente pagando esse valor a menor, burlando a norma estabelecida na resolução e causando prejuízo, já que esse dinheiro é carimbado e é para ser utilizado em ações de segurança do sistema. O que nós estamos notando é que esse valor tem diminuído mês a mês, porque as empresas vêm sonegando corretamente as informações. Foi expedido um ofício dizendo qual era a forma, ela se limita a enviar um relatório que é enviado pela agência de publicidade, que nem as informações que é solicitado no ofício essa empresa informa, e a empresa não tem nenhuma preocupação com isso. Aí, quando é autuada, quer cancelar os autos. Eu entendo que não há motivo nenhum para os autos não serem cancelados, já que está devidamente previsto em norma e eles devem ser mantidos. É isso, presidente. Fábio, eu tenho só uma pergunta em relação aos prazos suscitados no seu parecer. Esse prazo não é normatizado, de retirada ou inclusão? Não, não é. Não tem não existe normatização específica. Retirada. Certo. Então, se dá conflito? Não há conflito. O que estabelece é... Eu veiculei no mês de julho, porque isso é sempre... Isso. As autuações são sempre ao mês passado. Então, no mês de julho, ela foi fiscalizada e tinha, vamos supor, 50 propagandas. Ela informa que tinha 30. Então, tem um déficit aí de 20 veículos que estavam com propaganda e não foram informados ao órgão gestor. E sobre esses veículos incidem o recolhimento do RVPO, que está sendo recolhido a menor pela operadora. Aí eu te pergunto, se foi propaganda antiga, que não foi retirada, do mês retrasado, Veja, como é que é constatado? Aí tem uma questão de propagandas que as empresas chamam de ativas. Não, eu tenho propaganda ativas e inativas, ou seja, o ônibus tem propaganda, mas eu não estou recebendo por ela, vamos dizer assim. Nós não temos como saber isso. Isso é um problema da operadora com sua empresa de mídia. E, inclusive, o jurídico já fez um questionamento, que veio outra empresa com essa argumentação, solicitando cópia do contrato, para saber, esse contrato é por veículo, é por mês? Porque se você recebe por mês, é para recolher. Se é por veículo, por determinado prazo, isso é uma caixa preta da operadora com a mídia dela.
Então, a fiscalização não tem como saber em campo, vamos dizer, dia 15 de julho, ela estava com a propaganda da empresa X, né? Então, o fiscal vai, carro 100, propaganda da empresa X no dia 15 de julho. Aí a empresa não informa isso na sua planilha, alegando que essa propaganda está lá, mas não está lá, está inativa. Não tem como a fiscalização saber disso. É impossível. Ela tem que ver uma forma de, se a propaganda está inativa, ser rapidamente retirada pela agência de publicidade, deixar lá o espaço em branco, né? Pronto, é esse rapidamente que não tem prazo, não é isso? Quando você quer dizer lá que não tem prazo. É uma lacuna na norma, Entendi. Algum conselheiro quer se posicionar da votação? Em votação, processo número 1 e 2 da pauta. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto para o deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pela falta de normatização, voto pelo deferimento. Conselheiro Júnior, vereador, seu voto. No que eu não sou relator, deferimento. No que eu não sou relator, Diego, deferimento. Deferido 4-0, Diego. Ok, deferido 4-0. Então passamos para a MOB Brasil. Os itens 3 e 4 são de não realização de horário. Eu tenho com medo, não faz nada. Não tem objeção não, Diego. Podem ser julgados em bloco esses dois. Tá, então, itens 3 e 4 são os dois não realização de horário. Os dois relatores votaram. Ok, com a palavra, a operadora. Senhores, mais uma vez, bom dia a todos. Eu gostaria de repisar inicialmente e pedir que os senhores votassem pela razoabilidade do cancelamento dos autos de infração, haja vista que a não realização do horário com referência aos dois autos se deu por motivo justificado. A quebra de veículos durante a operação, infelizmente, a gente não conseguiu colocar a tempo ou trocar os veículos a tempo de realização da viagem. Eu peço aos senhores que, em consideração ao que a gente já conhece do nosso sistema viário, das dificuldades e déficits do nosso sistema que prejudicam em muito as operadoras no que diz respeito à quebra de veículos. Então, eu peço que, pela razoabilidade, os senhores cancelem as autuações em SPEC. Alô? Obrigado, amigo. Adice. Opa, você está bem? Ok, conselheiro, sem necessidade de me estender muito, no primeiro processo, o processo 36, a quebra ocorreu às 15h41 e a empresa, em mais de 2 horas, não substitui o veículo, embora tenha um prazo contratual de 45. Ou seja, extrapolou até o prazo que essa comissão estabelece como razoável para a substituição do veículo. E no caso do outro processo, o 3603, é pior ainda, porque o caso o agente horário autuado é 18h11 e a empresa está cortando isso, Fábio. Esse é um problema de todos, eu também não ouço o Fábio também. Fábio, tenta reconectar aí. Todo mundo não está escutando, não. Não estão escutando? Agora sim. Agora sim. Estão escutando agora? Agora sim. Sim. Pronto. Em todos os dois casos, foi extrapolado aquele prazo de 2 horas estabelecido por essa comissão para a substituição do veículo. Então, não tem motivo para o auto não ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 3 e 4 da pauta.
Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego, no qual não sou relator. Indeferido, Diego. 5-0. Ok. Item 5 da pauta prévia quebrada. O vereador Bruno Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores, quanto ao auto em deslinde, ou aos autos, né, tratamos de dois autos, o 8863 e o 8865, o defeito realmente foi constatado, foi determinado pelo agente fiscalizador recolhimento do veículo. No momento em que a operadora buscou rapidamente consertá-lo e demonstramos esse conserto através da ordem de serviço juntada aos autos, ou seja, a operadora trabalhou de forma eficaz para sanar o defeito, realmente houve a constatação do defeito, mas assim que constatado, a operadora consertou para trazer de volta os veículos à operação. Eu peço a vocês que votem, desculpem, pela razoabilidade, principalmente nesses autos voltados à PEV, que muitas vezes o problema está relacionado ao próprio mau uso do usuário. A empresa diariamente orienta seus motoristas, e isso acontece tanto na saída de frota quanto na mudança de turno dos motoristas. Então, todos preenchem um checklist, verificam, os motoristas são orientados e treinados a isso. Agora, como os senhores sabem, muitas vezes a plataforma elevatória é utilizada pelos usuários como local de se sentar, ficam alocados naquele lugar, muita gente em cima do equipamento, então acaba que provocando danos ao equipamento. Então, peço aos senhores que, pela razoabilidade, defiram esses autos. Haja visto que o próprio equipamento não é um ponto de desembarque, não é um ponto para estar alocado passageiro durante a operação, e concretamente todo mundo que é usuário sabe que ali serve sim de local de desembarque, os usuários ficam alocados em cima da plataforma e acaba que ocasionando defeitos no decorrer da operação. O veículo saiu bom para a operação e a quebra ocorreu no decorrer da operação. Foi consertado, então peço aos senhores que se utilizem da razoabilidade, pessoal. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Ok, conselheiro Peves, esse assunto já é discutido demais aqui na comissão, só eu peço aos senhores que observem o seguinte: o auto 18863 foi lavrado no dia 20/7, e o oficial conserto do equipamento. No dia seguinte, 21/7, o veículo volta a operar com o mesmo problema, ou seja, em dias consecutivos o equipamento estava quebrado, que mostra que tem alguma coisa errada na manutenção da empresa. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 5 da pauta, PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. O que o representante da empresa fala realmente é verdade, né? Muitas pessoas ficam em cima do degrau, que aquele degrau é só para transportar as pessoas, mas muitas pessoas usam para entrada e saída, e isso prejudica realmente o equipamento. Em virtude deste fator, eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Aí tá, tem uma situação aí nova, né? Porque foi 2 atuações dias seguidos, né? Umas foi atuado um dia, depois foi atuado outro. A pergunta é, para coerência, a Fábia e os demais aí, são 2 atuações, não é verdade? Isso aí? É 2 atuações? Isso. Pronto. Então, a primeira, que não era reincidente, né?
por coerência, eu voto pelo deferimento. E no outro dia, já deixa de ser razoável e proporcional, eu voto pelo indeferimento. Ok, deu para computar, Diego? Sim. Conselheira Marcela, seu voto. Eu acompanho o conselheiro Cleiton, o primeiro pelo deferimento e o segundo pelo indeferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Dos dois autos. Ok. O primeiro voto foi único, né? Para os dois autos. Foi, doutor Fernando Bandeira. Foi por dois autos. Eu votei pelo deferimento de todos os dois. Ok? Então, o primeiro, ele foi deferido 4-1 e o segundo indeferido 3-2. Ok? Isso. Então, o próximo item 6 da pauta, não cumprimento de horário, antecipação do horário de saída no terminal. A Marcela Campos votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores, mais uma vez eu peço aos senhores a razoabilidade no julgamento desse auto, haja vista que a viagem foi efetivamente realizada, senhores. O que houve foi a saída com 8 minutos de antecedência. Inclusive, nós juntamos o GPS do veículo e a viagem foi realizada, foi apenas antecipada, não era viagem de último horário. Então, eu peço aos senhores que, pela razoabilidade, votem pelo deferimento e cancelamento da autuação. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Ok, conselheiros, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando olha essas questões de adiantamento. E alguns conselheiros estão se pegando ao fato do tempo de adiantamento. Adiantou 8 minutos, 10 minutos, razoável. Só que se o conselheiro se colocar no lugar do usuário que está no terminal, o usuário esperava que a viagem fosse realizada às 21h40. Não teve essa viagem. Então, o usuário teve que esperar até o horário seguinte para realizar a viagem, permanecendo tempo desnecessário no terminal, a mais, em torno de 25 minutos a mais no terminal, apenas porque o motorista decidiu sair mais cedo daquela viagem. E o preocupante também é a defesa da empresa, que sempre trata isso minimizando, que não há prejuízo para o usuário, ou seja, nunca vai ser resolvido esse problema na empresa. Os seus motoristas sempre vão antecipar o horário. Porque se a empresa não se preocupa com isso, não vai ser ele que vai se preocupar. Então, sempre prejudicando o usuário, que chega no terminal, espera que chegue em sua residência um determinado horário, chega 20, 25 minutos, meia hora depois desse horário, apenas porque o motorista decidiu antecipar um horário. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de achar que é pouco o adiantamento e se colocar no lugar do usuário. Então, entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Processo número 6 da pauta. Antecipação do horário de saída do terminal. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo indeferimento desse processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto com o relator. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Com o relator. Ok. Eu voto pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-2. Deferido 3-2. Item 7. Operar com veículo retido. Cleiton Leal vota pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores, quanto a esta autuação, soou até com estranheza para a operadora esta autuação, onde supostamente o veículo tinha sido operado, ainda que tendo sido retido pelo órgão gestor. E fizemos uma análise aqui interna, e diferente do que alega a autuação, o veículo
não operou no dia 26/7/2022, conforme descrito na autuação, na linha 2440. E verificamos que essa constatação resta equivocada, vez que o veículo não saiu da garagem no referido dia. Inclusive, a gente junta aos autos o replay, que é o mapeamento de GPS do veículo completo, no veículo 2466, que é o veículo citado na autuação, e nós veremos que nesse dia o veículo não saiu da garagem, ele não operou. Então, soou com estranheza essa autuação, então peço aos senhores que cancelem a autuação. Não é nem questão de razoabilidade, é questão de inexistência do cometimento da infração mesmo. Agradeço a todos. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Presidente, tem algum áudio aí aberto aí, alguma rádio, alguma coisa assim? Estou escutando. No momento, não, Jorge. Com a palavra, Disse. Ok, conselheiros. Eu gostaria que os senhores atentassem muito bem para esse processo, porque esse processo, a autuação é lavrada via utilização do relatório de bilhetagem eletrônica. E o relatório técnico juntou ao seu parecer o relatório de bilhetagem do veículo 2466 na data de 26/7, com abertura e fechamento de 2 viagens na linha 2490 e abertura sem fechamento de outra viagem na mesma linha 2490. Ou seja, o relatório de bilhetagem, que é utilizado para a remuneração da operadora, vai de encontro ao relatório de monitoramento da mesma, que diz que o veículo não saiu da garagem. Inclusive, no meu parecer, eu digo que no recurso a operadora poderia explicar por que é que o veículo aparece no sistema de bilhetagem e no relatório de monitoramento dela acontece a coisa. Ela optou por nada falar no recurso. Então, como já há um entendimento da comissão antiga que, havendo divergências entre relatório de monitoramento da empresa e relatório de bilhetagem, que é o que é utilizado para pagamento das operadoras, prevaleceria o relatório de bilhetagem. E o relatório de bilhetagem mostra que o veículo 2466 abriu e fechou viagens na linha 2490 no dia 26/7, quando o carro estava retido e proibido de operar. Então, a operadora está se beneficiando do relatório de bilhetagem de um carro que não rodou, segundo ela. E nós mostramos que o carro está aqui. Não sou eu que estou dizendo, está no processo. Mob Brasil, 26/7, linha 2490, veículo 2466, abriu viagem às 17h20, encerrou às 18h20, abriu viagem às 18h20, encerrou às 19h22, abriu outra viagem às 19h22. Então, inclusive, isso já foi aberto um processo junto à diretoria de operações para averiguar o porquê dessa divergência. Então, entendo que a operadora não faz prova de que o carro não rodou, porque se pega apenas seu sistema de monitoramento interno e o relatório oficial da bilhetagem mostra que o veículo operou na linha, quando não deveria ter operado. Então, entendo que o auto deve ser mantido. Esta edição foi no Coliseu, em Roma. Ok, obrigado, Fábio, pelas orientações. O relator quer fazer alguma indagação? O relator desse processo, o conselheiro Cleiton? Não, eu mantenho, estava observando, até na questão do CTM, está dando aqui viagem, mais 0 passageiro. Então, estava meio que não obscura, mas está, como é que diz, entre o culpado e o acusador, como tem uma coisa ainda dúbia, eu prefiro ficar com a defesa. A bilhetagem é dela, conselheiro. Ela está se beneficiando que ela está recebendo agora por quilometragem por viagem. Ela pode não carregar passageiro nenhum, está recebendo. Se registrou lá na bilhetagem, está recebendo. Então, como é que está recebendo de um carro que não rodou? Estou entendendo, Fábio, estou entendendo. Cleiton foi pelo deferimento, não foi, Cleiton? Cleiton, você foi pelo deferimento, não foi? Hein, Cleiton? Foi, mantenho.
Deixa eu ver para ele. Por favor, Diego, acho que tem alguém com o microfone ligado, só para monitorar. Em votação, processo número 7 da pauta, operar com veículo retido. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto com o relator pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido. 4-1. Ok, item 8 da pauta, não apresenta Senhores, bom dia. Eu não consegui acompanhar a votação do último auto. Minha conexão caiu aqui, eu fiquei perdido. Até mandei mensagem no grupo. O item 7 ele foi deferido por 4-1. Deferido. Muito obrigado, Diego. Por nada. Do nada a conexão caiu aqui. Sem problemas. Item 8 agora, não apresentar veículo agendado para vistoria, vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Senhores, quanto ao auto indigente, a não apresentação do veículo não se deu por má fé por parte da operadora, que preza pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor, tá certo? Ocorre que houve uma falha de comunicação interna e o veículo não foi apresentado, mas assim que a operadora teve ciência do problema, logo requereu a realização de nova vistoria junto ao órgão gestor. Vistoria essa que foi realizada no dia 14/7, conforme se constata através do formulário de realização de vistoria que anexamos aos autos. O veículo fora devidamente aprovado, retornando à operação. Eu peço aos senhores que, por razoabilidade, defiram o auto indigente e cancelem a autuação imposta. Com a palavra a Dice. Eu acho que tem que ser visto o princípio de razoabilidade, não, conselheiros. Isso aí está se tornando recorrente na operadora, de agendar veículo, desperdiçar tempo e dinheiro do órgão público e não apresentar o veículo. Isso aí, se a comissão continuar mantendo essa leniência desse tipo de autuação, a empresa nunca vai tomar providência para acabar com isso. E já tem novos autos dessa mesma questão de veículo, a empresa agendar o veículo, haver todo um planejamento para realizar a vistoria do veículo e chega lá, a empresa não apresenta o veículo. Então, ou se toma uma atitude séria a respeito desse tipo de irregularidade que a empresa vem cometendo, ou vai ficar feita a PEV. Ela não apresenta, entra com recurso para cancelar, é cancelado e fica por isso mesmo. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 8 da pauta, não apresentar veículo agendado para vistoria. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 4-1. 4-1. Ok, então encerramos os processos da MOB. Obrigado, Alisson, pelo comparecimento. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Bom dia. Damos início à Borborema. Eneida, está presente? Sim, Diego. Oi, Eneida. Os itens 9 a 13, todos são de PEV. A gente pode analisar em conjunto? Exceto o número 10 que eu queria fazer em separado. A gente poderia julgar em conjunto o 9, o 11, o 12 e o 13. Ok. Então, 9, 11, 12 e 13. Posso começar? Ok. Com a palavra da operadora. Bom, inicialmente eu gostaria de informar que todos esses veículos não eram reincidentes em defeito em PEV, confirmado pela DICE. Todos esses veículos também estão com idade acima de 7 anos, entre 7 e 10 anos.
onde a incidência de defeitos, inclusive nas PEVs, ocorre com maior frequência. Sem falar que as linhas notificadas são do SEI, que andam normalmente com grande lotação e que, como já foi falado, inclusive hoje, né, e em outras ocorrências, muitos passageiros se aglomeram na porta do meio para embarcar, desembarcar enquanto realizam a viagem. No caso dessas autuações, a empresa comprovou que não havia registro anterior de defeitos, né, na PEV. Os veículos foram recolhidos e foram corrigidos os problemas. A gente demonstrou também pelo relatório de manutenção que anteriormente não havia notificação de registro de problema no funcionamento da PEV, indicando que ocorreu durante a operação na linha. Os veículos foram substituídos nessas autuações, né, nesses veículos, foram substituídos em tempo hábil de 2 horas, né, conforme admissível pela comissão. Outra coisa que eu queria, que eu sempre tenho comentado, é que a nossa frota em operação é de 408 veículos, e que normalmente, recentemente a gente vem recebendo notificações por defeito em PEV, por quinzena na faixa de 5, 6, mas se a gente considerar o total de veículos da empresa, não é significativo. Esses defeitos ocorrem em decorrência do tempo de uso, como eu já falei, da própria desgaste do equipamento. E, finalizando, né, a minha explanação, a gente tem empenhado esforço grande, né, e já comunicado ao Grande Recife, no acompanhamento, na testagem pelos supervisores de tráfego, nos terminais, para que seja, assim que detectado, o veículo recolhe e é corrigido justamente para diminuir essa incidência de defeitos. Então, eu peço aos senhores julgadores, né, senhores conselheiros, que deem crédito ao nosso esforço de reduzir, de eliminar, se possível, esses defeitos que ultimamente têm ocorrido nas plataformas elevatórias da empresa. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Bom, conselheiros, mais uma vez estamos aqui com a empresa Borborema, dessa vez 5 processos, a mesma coisa, PEV quebrada, a normalização da irregularidade, sabe? Não preciso me estender mais, não adianta, a empresa é recidiva nesse tipo de irregularidade e pode colocar em julgamento. Ok. Processo 9, 11, 12 e 13 da pauta. PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo deferimento apenas do 13. Nos demais, indeferimento. Né? E a gente volta a repetir aqui as mesmas linhas, né? Tudo em Jaboatão. Eu voto pelo indeferimento em todos, Diego. Deu para computar? Estou terminando aqui. Deferimento, Cleiton, só no 13, né? Só no 13. Só um minuto. Todos foram indeferidos, apenas o 13 que foi por 4-1, né? Os demais 5-0. Não, 3-2. O 13, 3-2. Eu ok. votei pelo indeferimento.
Ah, tá bom, ok. Então, item 10 agora também, que ela pediu para separar, PEV quebrada. Ok, com a palavra operadora. Presidente, pode repetir, por favor, para colocar aqui, que eu não peguei direito, por favor. Item 9, 11 e 12, indeferido 3-2. Item 13, deferido 3-2. Obrigado. Com a palavra operadora, processo número 10 da pauta. Os argumentos são os mesmos, ressaltando que esse veículo também já tem mais de 8 anos de vida útil, que a empresa efetuou a correção e recolheu o veículo, né, na lavratura, e reforçando que a gente tem feito um esforço enorme para evitar essas PEVs com defeito, né? Tem empenhado esforços, inclusive, como eu já comentei, com a própria fiscalização. E queria um voto de confiança dos conselheiros no sentido de acreditar no que a gente tem feito, no que eu tenho falado nessas defesas, nos recursos, que a gente tem se empenhado, mas a frota da empresa é grande. Uma boa parte da empresa, principalmente desses veículos que vêm sendo autuados, já ultrapassou a idade útil, né, da vida útil, porque durante a pandemia não foi possível se efetuar a renovação de frota, então, graças a Deus, esse ano a empresa já adquiriu 40 novos ônibus e é certo que daqui para frente a tendência é eliminar ou reduzir ao máximo esses problemas, principalmente com relação à PEV. Era isso que eu queria só ressaltar. Ok, obrigado. Com a palavra disse. Cássio, se os conselheiros observarem, já é a 4ª autuação do veículo. Foi autuado antes em 4 de julho, 18 de agosto, 19 de setembro e essa em agosto. E sempre na mesma linha 290. Ou seja, é uma linha que já tem 2 ônibus, ela sempre bota um carro com a PEV quebrada para operar nessa linha. Então, não está procurando resolver. Se esse carro está repetidamente apresentando problema, tira esse carro, bota outro carro para operar na linha, para oferecer um melhor conforto aos usuários. O fato dele ser antigo não justifica estar quebrando tanto, não, porque outras empresas têm carros antigos também e não tem essa quantidade de quebra que a Borborema tem de PEV. É isso, conselheiro. Ok, obrigado. Item 10 da pauta, PEV quebrada. Dr. Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. 3 quebras, muita reincidência, indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, processo indeferido, Diego. 3-2. 3-2, ok. Item 14. Item 14 e 15 são os dois na analisação de horário. Ele ainda quer fazer a análise separada? Sim, eu queria fazer em separado. Ok, então vamos primeiro para o 14. Item 14 da pauta, com a palavra a operadora. Inicialmente, eu quero esclarecer o nosso equívoco, né? Quando anexamos o relatório do GPS, como tendo realizado o horário Bacurau, o veículo número 06. Na verdade, como a autuação passou da 0 hora, já era dia 18. Então, quando a gente anexou, puxou o relatório como sendo dia 18, apareceu esse veículo 006. Na verdade, na nossa, eu sei que é um pouco complicado para quem não trabalha com escala, quadro de horário e tudo mais, mas eu vou tentar rapidamente esclarecer. Essa linha 036 é o Bacurau do aeroporto.
ele opera no mesmo terminal da linha de Setúbal, que é no terminal de Maçangana. Para a questão de escala de serviço de pessoal, a primeira viagem dos Bacurau, das linhas Bacurau, ela é feita pela linha radial, no caso a linha 032. Então, entra o motorista em torno de 16, 17 horas, realiza a viagem na linha Setúbal e faz a primeira viagem na linha Bacurau. Ou seja, ele começa quando abre a viagem no terminal para ir até o Cais de Santa Rita, é antes da meia-noite. Aí, no caso, essa viagem, esse motorista completa a jornada de trabalho realizando a primeira viagem na linha Bacurau. A segunda, terceira e quarta viagem já é feita por um outro motorista e um outro veículo que sai da garagem já depois das 0 horas e completa a sua jornada de trabalho às 8, 9 horas da manhã e larga. Então, na verdade, a gente anexou agora no recurso, puxando o dia 17. A multa foi no dia 18, porque já tinha passado das 0 horas. Onde o carro efetivamente fez a viagem foi o outro veículo, no caso. E nesse dia, nessa virada de madrugada, teve um show de João Gomes, então o trânsito ficou todo interditado. Na realidade, a viagem foi feita, anexamos o relatório errado, por conta de não termos atinado na ocasião, puxamos o dia 18, quando, na verdade, quem fez foi o carro da linha 32 no dia 17, como passou da meia-noite, ele fez a primeira viagem do Bacurau. É um pouco complicado, assim, o entendimento. Mas eu queria pedir desculpa, né, pelo equívoco que a gente cometeu e dizer que, assim, não é parte da empresa, da atitude da empresa, a gente tentar anexar relatórios incorretos, né, a gente tem um maior cuidado, mas, infelizmente, como o volume de autos tem sido grande, né, o recebimento de autos passou despercebido esse relatório, mas eu queria contar com a compreensão, né, do equívoco, assumir que a gente cometeu um equívoco, mas que não foi incorreto nem verídico o que a gente afirmou. A viagem realmente foi feita, embora que com atraso devido à questão desse show, né, que mobilizou o trânsito. Foi o show foi realizado dia 17 e que 4 minutos. Quem me conhece é rapidinho. Quem me conhece, eu já trabalho há 38 anos em empresa e jamais a gente iria encaminhar um relatório adulterado ou incorreto para enganar o Grande Recife e principalmente os senhores conselheiros. Então, eu queria pedir que reconsiderassem, né, a partir do relatório que anexamos no recurso e concedesse o deferimento. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Foi feito em cima da defesa da empresa, que fala do veículo 6. E foi mostrado que o veículo 6 não operou na linha, então não houve a realização de viagem. Quando a questão de juntada de documento em fase de recurso, o regulamento diz que não pode, esse documento não tem validade, porque deveria ter sido feito na defesa. Então, a DICE mantém o dito no seu parecer técnico, que na defesa, o veículo que a empresa diz que fez o horário, não realizou o horário autuado. É isso. Ok, obrigado, a DICE. Pois não. Presidente, eu só para complementar. A gente sabe que não pode anexar documento no recurso, mas especificamente para poder a gente esclarecer o mal-entendido, a gente anexou. Como eu já disse, a gente não foi uma falha inicial, né? A gente não atentou à questão da jornada de trabalho, mas
Não foi para enganar o Grande Recife, por isso que a gente anexou o relatório correto. Ok. Em votação, processo número 14 da pauta. Não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento desse processo. Conselheiro Cleito, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 4-1. 4-1, ok. E tem 15 também na realização de horário. Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Essa viagem esse horário foi da linha 050 PE15, TPE15, Boa Viagem. Essa linha opera com 36 veículos e 226 viagens por dia. O horário não realizado decorreu da quebra de um veículo, na questão da marcha. Defeito esse imprevisto, onde o carro precisou ser socorrido. A empresa informou em RDO o horário não realizado e o motivo. Não conseguimos a substituição dentro de 2 horas, porque nesse dia havia uma retenção grande de veículos retidos para revisões e correção de defeitos. E também tinha ocorrido retenção por parte do CTM de 6 veículos. Então, inicialmente, a gente não conseguiu a substituição dentro das 2 horas. Porém, logo em seguida, ultrapassou um pouco as 2 horas, conseguimos encaminhar o veículo substituto para o terminal da linha. E foi anexado na defesa esse veículo. Gostaria também de considerar aqui um fator que também extrapolou a questão das 2 horas, é que a garagem da gente é em Porta Larga, e para chegar até a PE15 passa pela Agamenon Magalhães, onde normalmente nos horários é quase sempre congestionado. Então atrapalhou um pouco a substituição dentro das 2 horas, mas houve a substituição. O motivo da não realização do horário foi informado ao Grande Recife, foi justificado, foi um problema involuntário, e por isso eu peço aos senhores, pela razoabilidade, pelo que foi exposto, né, que considerem o deferimento desse auto. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Ok, conselheiro, esse é daqueles casos simples. O carro quebrou às 6h58, o horário autuado é 9h04, passaram mais de 2 horas sem que houvesse a substituição. Então, entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Dice. Em votação, processo número 15 da pauta. Não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Como um todo, pela razoabilidade, a linha tem 36 carros, né? Pela anexou RDO, pela razoabilidade, nesse momento, eu vou votar pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Processo deferido, Diego. 3-2. 3-2, né? Ok. Último item da borbolema é alteração de uso, não colocar na operação a quantidade de veículos programados. Cleiton Maior vota pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Esse auto foi do mês de junho, foi também com relação à linha P15 Boa Viagem. A gente teve, como todo mundo é ciente, mês de maio e junho foi mês de bastante chuva. Nesse dia 30, que foi o dia da autuação, já havia uma previsão da APAC, que a gente anexou na defesa,
de previsão de grande volume de chuvas, tanto dia 29 como dia 30, e que de fato se concretizou. Então, a gente teve dificuldade na questão de operador. Houve faltas e atrasos de operadores em decorrência dessa chuva. Principalmente no caso das rendições. A gente não tem interesse algum, principalmente na questão do modelo de remuneração atual, de operar com frota e viagem reduzida. E se não conseguimos nesse dia realizar 3 viagens, o fiscal disse que a gente deixou de realizar 3 viagens no período de 15 às 18 horas, mas foi em decorrência da questão da chuva, da falta de operador no dia, né, em decorrente da chuva. Então, realmente foi um fator imprevisto, excepcional, que fugiu ao controle da empresa. E, apesar de ter ocorrido isso, foi numa linha que a gente opera 226 viagens nos dias úteis, com 36 veículos. Então, mesmo tendo acontecido esse imprevisto, por conta de motorista que se ausentou, não compareceu à empresa, com certeza a demanda também nesse dia foi menor por conta das chuvas. Então, pela razoabilidade, e eu peço aos senhores conselheiros o voto de deferimento do auto. Com a palavra, vice. Você está me estendendo muito, não, conselheiro. Eram previstos 36 carros, operou apenas com 33, ocasionou perda de viagens, atraso de horários, superlotação em algumas linhas. Ela não mostra qual foi a demanda da linha, não mostra nada. Não mostra que mostrou apenas no recurso uma reportagem aí que nem na defesa colocou. Então, eu entendo que deve ser mantido o auto de acordo com o relatório do conselheiro. Ok, em votação, processo número 15 da pauta. Não realização de horário. Conselheiro Cleiton, seu voto. 16, presidente. 16. Eu sou relator, presidente. Opa, desculpa, conselheiro. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Vereador? Eu acho que caiu a conexão dele. Voltou. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Zé, minha conexão caiu aqui. No 16, item 16. Não colocar em operação a quantidade de veículos programados. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 5-0. Ok, terminamos assim a da Borborema. Os processos da Borborema, passamos agora para Conorte. Os itens 17, 18, 19 e 20 são todos não realização de horário. O representante da Conorte está presente? Sim, Diego. Estou. Guilherme, né? Isso. Oi, Guilherme. Bom dia. A gente pode analisar em conjunto ou você prefere fazer separado? Esses de não realização de horário. Não realização de horário, podemos fazer o julgamento em bloco. Ok, 17 a 20 então. Ok, processo 17 a 20 com a palavra operadora. Bom dia, senhor presidente, demais conselheiros. Consta nesses autos de infrações que a empresa não teria realizado horário. A empresa apresentou problemas mecânicos, impossibilitando que o coletivo entrasse em operação. Inclusive, os veículos estavam com certificados vigentes à época da autuação. O Conorte foi surpreendido por intempérie mecânica, algo que foge do controle. Portanto, é necessário analisar os autos pela razoabilidade,
pois são poucos veículos que apresentam problemas. O consórcio Conorte ele sempre está em vigilância com relação a esse tipo de situação. Haja vista que, como mencionado anteriormente, são poucos veículos que acontecem esse tipo de situação. E mesmo os que acontecem, essas intempéries mecânicas, o consórcio Conorte já automaticamente se prontifica de realizar o conserto, por meio de todos os comprovantes de vistoria, de conserto mecânico que são anexados ao processo. Então, além disso, pode ser comprovado também pelo índice de cumprimento de intervalo e pelo índice de cumprimento de viagem, que são poucos realmente veículos que acontecem esse tipo de ocorrência, demonstrando que a empresa cumpriu com as metas estabelecidas pelo CTM e que as perdas de viagem realmente são exceções à regra. Decorrente disso, senhor presidente e demais conselheiros, os autos de infrações devem ser cancelados com o deferimento do recurso. Ok, obrigado. Com a palavra a vice. Ok, conselheiros, essa é uma situação que vem sendo recorrente na operadora. A não realização de horários, notadamente os horários entre início de operação e 7 horas da manhã, sobre a alegação de quebra de veículos na garagem. Eu entendo que não há razoabilidade nisso. A empresa é remunerada para ter uma frota reserva, que é para ser acionada assim que for detectado o problema, ser acionada e sanar a irregularidade e oferecer o serviço ao usuário. Quanto à alegação dos índices, a gente entra naquela coisa subjetiva. Para o usuário que teve o horário não realizado, que perdeu um compromisso, que a linha no Pelópio da Silveira, o pico é mais cedo do que em outros terminais, são usuários que pegam o veículo bem mais cedo do que normalmente nós pegamos. Nós temos a felicidade de morar aqui próximo ao centro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado. Processos 17, 18, 19 e 20 da pauta. Em votação, não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento dos processos. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido de 3-2. Ok, indeferidos 3-2. E tem 21 da pauta, Marcela Campos. Quer dizer, 21 e 22, né? Também são o mesmo motivo da infração não apresentar veículo agendado para vistoria. Os dois foram pelo indeferimento. A empresa pode julgar os dois, né? Isso, Diego. Podemos julgar o 21 e o 22. Ok. Com a palavra a operadora. Então, senhor presidente e demais conselheiros, aqui a gente está tratando de uma possível não apresentação do veículo agendado para a vistoria. Consta nos autos de infrações que o consórcio Conorte teria deixado de apresentar o veículo 1517 e 1432 que estava vendado para a vistoria. Ocorre que, senhores conselheiros, a infração autuada pelo agente fiscalizador não merece prosperar. Por quê? Pois ocorreu um atraso na entrega pelos fornecedores, o que é comprovado, claro, pelos anexos ao processo, certo? Que a empresa procurou entrar em contato com os fornecedores e houve o atraso, não do consórcio Conorte, houve o atraso das empresas fornecedoras por meio das peças que deveriam ser trocadas nos veículos. E mesmo com todos os esforços empreendidos pelo consórcio Conorte para entregar o veículo para a vistoria, não houve tempo para que os veículos, os coletivos, fossem consertados antes da vistoria, algo que fugiu do controle desse consórcio Conorte. E eu gostaria também de mencionar aqui em pauta algo que eu acredito que seja importante, que não existe uma plataforma para o controle desse agendamento das vistorias. Então, o consórcio
consórcio ele fica, digamos assim, à mercê dessa situação, porque a empresa fornecedora ela atrasa com a entrega do material e o consórcio ele não tem muito o que fazer, visto que houve o atraso na entrega do material, das peças para conserto dos veículos, e o prazo está lá agendado para vistoria, que é algo que o consórcio estava programado para levar o veículo. O Conorte ele não ia agendar um prazo de agendamento de vistoria, haja vista a importância do serviço, haja vista a gravidade se ocorresse esse tipo de situação, o que não é o caso. Então, ela fica numa situação que fica dependendo de uma possibilidade de um sistema de vistoria, de agendamento e de cancelamento de vistoria. Então, decorrente disso, os autos de infrações devem ser cancelados. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Ok, conselheiro, não entendi a defesa da empresa. Existe um sistema de agendamento e de cancelamento em nuvem. É só a empresa entrar e agendar, se não tiver condições de apresentar o veículo, fazer o desagendamento, agendar noutra data, não há nenhuma dificuldade. E também não entendo a empresa estar agendando veículos que não estão prontos. O veículo só é para ser agendado e apresentado à vistoria quando está pronto. Você agenda um veículo contando que vai chegar peças para fazer o conserto, para apresentar o veículo, isso não existe. Você agenda um veículo quando está pronto. Eu vou agendar meu carro para a vistoria do Detran se o carro está pronto? Vou agendar, mas está faltando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não existe, né? O veículo deve ser agendado quando se encontra apto a ser vistoriado. Se não está apto, não é nem para ser agendado. O fato é, esse agendamento ocupa tempo de equipe, gasto de combustível do setor público, tira vistorias que poderiam ter sido realizadas em outras operadoras, que deixaram de ser feitas para atender essa operadora, e o carro não é apresentado. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, amigo. Eu gostaria de destacar que a empresa agendou a vistoria com os veículos funcionando. Os veículos não estavam quebrados no ato do agendamento da vistoria. A quebra dos veículos ocorreu após o agendamento da vistoria. Então, a empresa agiu de boa fé, certo? Para o agendamento da vistoria. Ocorre que, após o agendamento da vistoria, que aconteceu a quebra, algo que foge do controle do consórcio. Queria deixar claro isso. Ok. Em votação, processo número 21 e 22 da pauta. Não apresentar veículo agendado para a vistoria. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Eu sou relator, deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Os processos indeferidos, Diego. 3-2. Indeferidos 3-2. Item 23 agora, descumprimento de plano de contingência. Cleiton Leal vota pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Então, senhor presidente e demais conselheiros, aqui a gente está tratando de que consta no auto de infração que o consórcio teria descumprido o plano de contingência. Ocorre que a infração atuada pelo agente fiscalizador não se trata de total descumprimento do plano de contingência, mas de perda das viagens previstas que ocorreu diante da incidência de problemas mecânicos. E a gente volta à discussão das intempéries mecânicas que acometem os coletivos do consórcio, que a gente sabe que, pelo histórico do consórcio, pelos índices que são fornecidos e expostos ao CTM, a gente sabe que são exceções, que não é o dia a dia do consórcio, já visto que ele faz inúmeras viagens diariamente e que são pouquíssimos coletivos que são acometidos
de intempérie mecânica. E nesse caso, desse auto de infração, foi o coletivo 1894, conforme se comprova por intermédio da ordem de serviço de manutenção e congestionamento, consoante registrado em RDO. Então, assim, é importante destacar que, mesmo quando acontece um problema mecânico, algo que a gente informa que é algo que foge do controle do consórcio Conorte, mas mesmo assim o consórcio ele age, ele não fica na inércia, ele age para que seja resolvido de antemão logo a situação. Então já foi comprovado pela ordem de serviço de manutenção e foi registrado em RDO. Além disso, senhores conselheiros, é importante afirmar aqui na sessão que a infração deveria ter sido lavrada em razão do Código Infracional 207. Então, assim, o auto de infração, ele consta com um erro de tipificação. Então, assim, o código que o fiscal lavrou no auto de infração está errado. Não é condizente com o fato que está se alegando. Então, decorrente desse erro de tipificação quanto à nulidade do auto de infração, o presente recurso deve ser provido, devendo ocorrer o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Ok, conselheiros, não assiste razão à empresa em alegar que houve um erro de enquadramento. A não realização do horário foi a consequência da redução da frota. Conforme mostrado no parecer técnico, eram para ter 17 veículos, tem apenas 16. No parecer técnico consta a tabela, na posição do veículo e o ônibus da posição. O veículo da posição 17 não operou, certo? Os veículos que recolheram, o veículo 1864 foi substituído, 1814 foi substituído, 4 veículos que recolhem conforme previsão IOSO, e o veículo 1117, que foi recolhido sem motivo nenhum, às 14h55, não tem registro de quebra, não tem substituição, não tem previsão IOSO. Isso aí é o que ocasionou a autuação. Ela era para ter 17 veículos, recolheu um veículo sem previsão IOSO, sem nenhum motivo, passou a operar com 16 veículos. Então, foi devidamente autuado e o auto deve ser mantido conforme o relatório do conselheiro. Ok, obrigado. Em votação, processo número 23 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, processo indeferido, Diego. 5-0. 5-0. Último item da pauta, item 24, cobrados usuários de importância indevida, dentro do terminal do SEI. Zé Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Nobres conselheiros, nobre presidente, referente a essa autuação que o consórcio Conorte é autuado por supostamente cobrar a importância devida dos usuários. O que acontece aqui? Basicamente, o consórcio chega no terminal, abre o coletivo e algum usuário, agindo de completa má-fé, passa na frente e entra pela porta dianteira. Juridicamente falando, o consórcio Conorte não tem competência, muito menos o motorista, para retirar o usuário que agiu de completa má-fé. A gente está falando aqui do poder de polícia. O motorista age para, literalmente, dirigir o veículo e observar. Ele não tem essa competência para observar quantas pessoas estão entrando, haja vista a quantidade de gente que entra, e se acontecer algo, ele está totalmente orientado pelo consórcio Conorte de chamar a polícia, algo que já realmente ocorreu, dele chamar a polícia e acontecer isso, mas ele não tem competência de parar o veículo onde está programado para fazer a viagem, porque o que acontece? Ou ele vai fazer essa situação, ou ele vai atrasar a viagem que já está programada. Então, assim, é uma responsabilidade que é totalmente da administração pública, e a gente percebe que esse poder de polícia tem que ser exercido com afinco, porque o motorista ele não tem competência e finalidade para tal.
Haja vista o seu carro, que é de motorista. Até porque se o motorista for, como eu falei, se for parar o veículo para verificar o usuário que agiu de má fé, vai atrasar completamente a viagem. É importante dizer também, senhores conselheiros, senhor presidente, que o consórcio Conorte pode responder também por danos morais referente à retirada de alguém da entrada do veículo, por entender que o usuário está agindo de má fé. Imaginemos uma situação hipotética, uma fila imensa de pessoas no horário de pico, e aí o motorista, supostamente, que ele verifica que alguém vai ficar uma situação extremamente constrangedora decorrente de vários usuários do serviço público e pode acontecer totalmente constrangimento nesse caso. E eu reitero, que quem tem poder de polícia para agir para tal é a administração pública e não o consórcio Conorte, que está com a competência para realizar o serviço público. Portanto, o auto de infração deve ser cancelado, pois não é razoável a autuação, bem como o recurso provido. Ok, obrigado. Com a palavra, Adi. Bom, isso já foi discutido aqui em outras reuniões. Entendo que não cabe razão à operadora. O motorista tem diversas obrigações, não é só dirigir o ônibus, não. Bastaria ele chegar lá no embarque com a porta dianteira fechada e nada disso ocorreria. Então, entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Adi. Sem votação. Processo número 24 da pauta. Cobrados usuários importância indevida. Dentro do terminal do SEI. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Eu acho que não cabe à operadora essa responsabilidade. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento, isso é uma questão de fiscalização. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o Cleiton pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 3-2. Ok. 3-2. Terminamos assim a pauta de hoje. Ok, obrigado a todos. Até a próxima. Um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Até a próxima. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Diego, tu para a gravação? Oi? Tu para a Para a gravação? gravação, vou sair, tu tira a Miriam. Aí tu sai. Beleza. Tchau. Tá. Tchau. Miriam, sai. Sai, Miriam. Ai, meu Deus, de novo. Ela fica, rapaz. Oh, Jesus. Oi. Tu tem que sair aí, porque senão não para a gravação. Sai. Tchau. Agora.